Ok, Marquinhos? Já estou de QAP, pronto, para enquanto eu. Ok. Então podemos começar, né, Wellington? Vamos lá, meu irmão, vamos lá. Ô, Meu Marquinhos, querido amigo Wellington. jogo duro. Então, desde já gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa live, né? Você sabe da admiração que tenho por você, né, gente? Para vocês que estão acessando a nossa live agora, o Wellington, ele é policial civil, ele é historiador e acadêmico do curso de Direito, mas está aqui hoje como cidadão capelense, né, para participar da nossa live. A gente tem uma proposta de discutir o tema combate à corrupção e trazer principalmente esse tema para a discussão do nosso município. Como é que está a Capela, né? Quais são os assuntos que giram em torno aí do Legislativo de Capela, da administração capelense, e aí a gente vai tratar do combate à corrupção e principalmente trazendo para o nosso município. Wellington, eu queria começar da seguinte forma. Saiu em 2008, 2009, que foi o último estudo, de uma ONG, né, internacionalmente conhecida, Transparência Internacional. Ela divulgou o ranking dos 180 países com maior corrupção, ou seja, com menor confiança. Ela atribuiu uma nota de 0 a 10, onde, quanto mais próximo a 10, maior o nível de confiança, menor a corrupção. A Finlândia foi o país, nesse estudo, com maior nível de confiança, com uma nota de 9,7. E o Brasil teve uma nota de 3,5 no nível de confiança da população com a classe política em nível de corrupção, tratando de corrupção. Isso nos colocou, Wellington, na 80ª posição. Nós fomos o número 80 entre 180 países pesquisados. Isso nos traz um cenário bastante preocupante, e aí eu gostaria de começar por esse assunto, né? E aí, se você puder já também trazer o que é que você pensa sobre corrupção, o que é que significa essa questão da corrupção. Olha, Marquinhos, veja bem, quando a gente vai falar sobre corrupção, a gente tem que entender duas vertentes. A vertente técnica, que é o que é corrupção à luz do direito e à luz do direito de punir do Estado, que é o direito penal. E a corrupção é o assunto que paira em bares, é o que o senso comum pensa sobre corrupção, né? Veja bem, o que o senso comum ele vai dizer, o que as pessoas, como é que a gente vai tratar esse tema? Na verdade, o pessoal fala que corrupção é quem se apropria ilicitamente do que é público. Seja qualquer cidadão que vai se apropriar do que não é dele, na verdade, o que é de propriedade de todos, de forma ilícita, ou seja, de forma que não esteja prevista em lei. Isso, no geral, para todo mundo, isso é corrupção. Muitas vezes a gente ouve até o pessoal criticando que a corrupção vem até da própria população, a partir daquele momento que você ultrapassa a fila, fura a fila, né? Isso seriam pequenos atos de corrupção, mas isso é senso comum. A gente tem que levar isso para a área que estuda esses fenômenos, e uma delas é a área do direito, a ciência do direito. E o direito penal, especificamente, ele vai punir esse crime de corrupção de duas formas. Existem dois tipos de crime de corrupção. A corrupção ativa e a corrupção passiva, que nada se parece com o tipo de corrupção que o povo nas ruas está acostumado a falar. Aquele político que desvia dinheiro público, desvia verba pública, em benefício próprio ou de outra pessoa. Isso aí, para o próprio Código Penal, não é a corrupção, seria o crime de peculato. Ou seja, a população dá uma abrangência maior para o que seria a corrupção. Mas é um tema bastante debatido, principalmente nos últimos anos. Isso aí mostra a democracia, que ela está, na minha opinião, ela está aumentando
com a divulgação dos meios de comunicação, e isso, a prova disso é o que estamos fazendo agora, Martins. Entendi, Wellington. Então, a gente pode, de uma maneira geral, assim, de uma maneira genérica, conceituar a corrupção, né, do ponto de vista da população, do senso comum. A corrupção, então, seria todo cidadão ou todo agente público que se favorecesse do seu cargo ou da sua autoridade para benefício próprio de terceiros ou de amigos, né, família, por exemplo. Então, de maneira genérica, a gente poderia conceituar do ponto de vista da população a corrupção como desse tipo. Só mandando aqui um aviso aí do pessoal que está acompanhando. Marquinhos, avisa aí o pessoal aí que lhe segue, que se quiser mandar pergunta aí, digita que eu estou acompanhando aqui os que me seguem, e vou fazer a pergunta aqui e nós dois debatemos e chegamos a um consenso. Perfeito, perfeito, gente. Então fica aí, tá? A dica. Pode mandar pergunta, entendeu? O pessoal que segue Macedo aí nas redes sociais, no Instagram, e fiquem à vontade para participar e poder mandar sua pergunta. Então, para quem está chegando agora, a gente está discutindo o tema combate à corrupção, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse debate para a esfera municipal. Vamos falar aí de temas polêmicos, né, que figuram por aí, como a questão das diárias, né? Teve uma polêmica aí. Pessoal, o áudio está ruim. O pessoal está avisando aqui que o áudio está ruim. O meu áudio está ruim. Consegue me ouvir, Marquinhos? Bem? Eu consigo te ouvir bem. O pessoal que está ouvindo aí, está ouvindo bem? Deu ok aí? Está me ouvindo bem? Pessoal, estão conseguindo ouvir Macedo? Bem. Bebe Água Júnior está dizendo que sua voz está um pouco ruim. Mas tá rouca, né? Isso. Tá. William Macedo, tá boa ou tá ruim a voz? Dá para entender? Neto Campos disse que tá ok, então vamos seguir. Neto Campos disse que tá ok. Bom, então vamos prosseguir aqui. Para quem está chegando agora, né, eu sou o professor Marcos Medeiros, estou dividindo esse papo aqui legal, esse debate com o Wellington Macedo, né, e a gente está falando sobre combate à corrupção. E daqui a pouquinho a gente vai trazer essa discussão para a esfera municipal, né? Vamos conversar aí sobre assuntos polêmicos, como a questão das diárias, né, que gerou tanta polêmica. A Câmara de Vereadores de Capela chegou em um único ano a quase 500 mil, isso mesmo, você não ouviu errado não, 500 mil de reais de diárias pagas. Nós vamos entrar daqui a pouquinho nesse assunto, né, também. E vamos tratar de outros temas, como a imparcialidade, né, da função de um vereador, a questão do toma lá da cá, como é que ocorre, os principais casos de corrupção. Mas eu já vi uma pergunta aqui, Wellington, e eu queria que você, vou jogar essa pergunta para você. É do Memes Capela. Marquinhos, agora um pouquinho. Eu vou tirar esse fone que está com o meu microfone para ver se fica melhor o áudio. Beleza. Fala aí, Marquinhos. Acho que melhorou agora, viu? Melhorou? Então, melhorou. Então, Memes Capela está perguntando aqui, né, qual a nota que vocês dariam, né, que no caso a gente daria, ao portal da transparência de Capela? Marquinhos, posso começar? Veja Pode bem. Sim. Eu quero dizer à população de Capela e a todos que o portal da transparência é uma ferramenta que deveria ser utilizada de forma vinculante para todo gestor. Só que aquele portal da transparência é nada mais, nada menos do que o topo de um iceberg. Enxergue ali como um topo de um iceberg, que por baixo daquilo ali ainda tem uma imensidão de documentos, de dados que são simplesmente eles são obscuros. A prefeitura que tem o portal da transparência, eu dou parabéns, mas tem outras formas ainda de dar transparência maior ao cidadão
E eu acredito que isso aqui em Capela está ficando a desejar. Perfeito, Wellington. E ainda continuando, se eu posso tentar colaborar também com a pergunta do Memes Capela, é isso que o Wellington está dizendo, né? O portal da transparência, ele foi lançado, se eu não estiver enganado, Wellington, em 2004, né, pela CGU, a Controladoria Geral da União. E ele é uma ferramenta importantíssima no combate à corrupção, porque, como o próprio nome diz, Portal da Transparência, é lá que todas as prefeituras, todas as instituições têm que colocar informação para a população que deseja ter acesso. Inclusive, há uma outra lei, né, Wellington, que é a Lei de Acesso à Informação, que precisa ser respeitada. Para dar um exemplo aqui, recentemente, a gente vai falar mais a fundo daqui a pouquinho sobre esse assunto, né, Wellington? Mas, recentemente, a Prefeitura de Capela realizou, no mínimo, 2 leilões, né, para a venda de veículos que, segundo o documento que foi lançado, eram veículos que não tinham mais reutilização, né? Eram veículos que não dava para ser mais usado, precisavam ser vendidos, né, para aquisição de novos veículos. No portal da transparência, eu busquei essa informação lá e não há nenhuma referência a valores arrecadados no leilão, né? Nós conversamos com alguns vereadores, eu pedi essa informação a alguns vereadores e também não nos foi dada a informação. Então, veja a importância do cidadão comum, né, eu, você, qualquer pessoa, ter acesso no portal da transparência a esses números. Até o momento a gente não sabe o quanto foi arrecadado. Ô Marquinho, tem uma pergunta aqui de Udete. Ela perguntou aqui o que mudaria, na nossa opinião, o que era necessário mudar para que pudesse acabar com a corrupção aqui em Capela. Ô Udete, isso aí seria uma falácia a gente dizer que tem a fórmula pronta. Mas eu acredito que a democracia ela serve justamente para amenizar esse fenômeno que é a corrupção, que aqui no Brasil é agigantado, ele é grande, entendeu? E Capela não vai ser diferente. Capela não é uma ilha que tá afastada de tudo. Capela não vai ser diferente. Só que o que acontece? A democracia serve justamente para você eleger pessoas novas, pessoas de ficha limpa, ou pessoas antigas que tenham um perfil democrático e um perfil ético. E que se não der certo daqui a 4 anos, você faz o quê? Ó, pé na bunda, amiga. E o Dete, simplesmente isso. Entendeu? Ameniza. Dizer que vai acabar, não acaba, não. Exatamente, Wellington. Exatamente. Essa pergunta muito interessante da Iudete, ela nos traz essa reflexão que você mesmo está dizendo, né? A gente começa a pensar um pouco sobre o combate à corrupção. Não tem fórmula pronta. Como você disse, não existe uma fórmula pronta. Mas existem alguns mecanismos, algumas coisas que algumas instituições já vêm tentando fazer, né, para combater a corrupção, para diminuir a corrupção. Mas para o cidadão capelense, já que a gente está tratando especificamente da nossa cidade, começa já por aí. E aí eu já queria entrar nesse assunto. Veja só, quais são as 3 principais funções de um vereador, de um parlamentar? Legislar, que é elaborar leis para melhorar e organizar a vida da população, né? Representar o povo diante do executivo municipal, cobrando, acompanhando, vendo onde é a evidência de melhoria necessária e cobrando do executivo. E a terceira função básica de um vereador, de um parlamentar, é fiscalizar. Talvez esteja aí na terceira função a mais importante, que é fiscalizar o executivo. Então, vamos numa linha de raciocínio aqui, por exemplo, durante o período de pré-campanha e de campanha. O que é que um pré-candidato a vereador muitas vezes faz, ou é obrigado a fazer, ou caminha nessa linha? Ele, para aumentar suas chances de eleição, né, de chegar lá, de ser eleito, ele começa a velha política do tomar lá da cá, né, oferecer cargos, prometer, e a gente se refere aqui que quem pode empregar uma pessoa, quem pode trazê-la para a administração, é o executivo, não é o legislativo, não é função do vereador nomear alguém. Tá? Então, quando ele começa, já envereda por aí na campanha, ele passa a fazer promessas desse tipo. Sim, Wellington. Perfeito, Vanderlan. Estou só comentando aqui o que Vanderlan... Pode continuar, desculpe, mas foi só para dar o feedback ao ouvinte aí. Perfeito. Você que está acompanhando melhor aí os comentários, Wellington, não deixa de passar isso para a gente não, tá bom?
Beleza, eu estou anotando aqui perguntas para não esquecendo, entendeu? Perfeito. Ó, o Jaminho está até colaborando com isso que eu estou falando, já dizendo o seguinte: primeiro é não vender o voto em tempos de eleição. Isso é extremamente importante, Jaminho. Porque o que é que acontece? Então, continuando o raciocínio. O cara, depois de eleito, ele, para poder atender aqueles dele, né, muitas vezes familiares, apoiadores, gente que marchou durante a campanha, que é perfeitamente natural que no jogo político, na política, um grupo de um determinado vereador faça parte da administração. Isso não há nada de ilegal. Só que, quando é uma administração honesta e decente, isso é perfeitamente possível. Agora, quando o vereador tem que fiscalizar, entendeu? Fazer o trabalho dele, que é a principal função, como eu falei, fiscalizar. Ele pode esbarrar nessa questão. Ele tem, por exemplo, 30 pessoas dentro do Executivo Municipal, né, indicadas por um determinado vereador. O que é que acontece? Se ele fiscaliza, se ele faz bem o trabalho dele, muito possivelmente essas pessoas vão ser postas para fora. Né? Elas não vão estar mais na administração porque ele está fiscalizando e cobrando. Então, a importância de eleger uma pessoa isenta, uma pessoa que tenha independência política, passa por aí também, pelo combate à corrupção, porque a pessoa vai poder executar bem o seu trabalho, o parlamentar, o vereador, sem ter aquela palavra comum que a gente usa, o rabo preso, né? E poder fazer bem o trabalho. É basicamente isso. Beleza. Mauro, ele fez um comentário interessante aqui. Não adianta ser só ficha limpa, não. Ele tem que ser representação. Eu acredito que o que mais representa o princípio democrático dentro de uma Câmara de Vereadores é o poder de representação. O que é que significa isso? Eu pergunto aos senhores que estão seguindo a live agora. O que você sente vontade de mudar na sua capela? Algum vereador dos 13 lá, ele fala por você? Se a resposta for não, essa representação não existe. E na maioria das vezes você se pergunta, até o próprio vereador que você votou: poxa, mas eu queria que o comércio abrisse. Um exemplo, que é um tema que a gente vai tratar na próxima live, Marquinhos, é sobre a abertura do comércio frente à pandemia. Em Capela. Aí o que acontece? Se essa resposta for não, se esse vereador ele não fala por você, então ele não está ali representando, apesar do voto. Ô Marquinhos, eu vou fazer um breve histórico de onde vai parar essa falta de autonomia do Poder Legislativo e esse toma lá da cá que acaba aniquilando com o Poder Executivo, acaba desmoralizando e desvalorizando esse poder importantíssimo, que é o poder não só de representar o povo, mas também o poder de fiscalizar e criar as regras da sociedade capelense com a criação de leis. Pois bem, quando o vereador ele pretende se candidatar, ele tem que procurar um partido político e um agrupamento político. Muitas das vezes, o que é que acontece? Eles têm que ter dinheiro. Muitas das vezes falam, tem que ter estrutura, mas estrutura, quando se fala, é nada mais uma palavra eufemizada para dizer que falta dinheiro, entendeu? Dinheiro, totó. E o que acontece? Ele vai buscar dinheiro justamente na mão de pessoas que têm dinheiro para emprestar. Ele vai atrás de agiotas, vai atrás de amigos, de pessoas que vendem, e ele vai pegar esse dinheiro para investir na campanha e muitas das vezes fazer a compra do voto. A partir do momento que ele vence a eleição, ele está com uma dívida enorme. Juros e fora a dívida para pagar. Aí eu pergunto aos senhores, ele vai se interessar em defender a causa da representação a que ele deveria fazer parte, que é a representação do povo, é o que ele deveria fazer, e de encontro a galinha dos ovos de ouro de todos os políticos, que é o poder executivo, ele vai de encontro, porque aí eu pergunto aos senhores, se ele bater de frente com o prefeito, ele vai poder botar alguém para ser contratado? Não. Ele vai poder botar alguém para ter cargo em comissão? Não. Ele vai poder ter direção de escola? Não.
Na verdade, ele vai nada mais, nada menos se aliar ao prefeito para poder gastar, para poder pagar, perdão, todos os gastos que ele teve na campanha. E aí vai esquecer de boa a população. Ou seja, a partir do momento que ele se vende ao executivo, ele perde a autonomia. Aí eu pergunto aos senhores, quando vier um projeto de lei de autoria do prefeito, dizendo, por exemplo, que não vai abrir mão de impostos, como aconteceu no caso da usina G. Barbosa, que era para a usina ficar integralmente na Capela, e aí o que acontece? Não abriram mão dos impostos e a usina foi para Dores. E o que acontece? Quem pagou por isso foi o capelense, que de início passou a contratar diretamente lá de Nossa Senhora das Dores, e o povo não estava nem aí. O povo não estava nem outra coisa, Marquinhos. Um tema que daqui a pouco a gente vai tratar. Essa venda desses ônibus aí. Todos os vereadores aprovaram. Todos. E sabe por que eles aprovaram? Eles aprovaram simplesmente porque ainda faz parte o toma lá da cá na prefeitura e no poder. Simplesmente quantos vereadores têm cargos indicados ainda dentro da gestão do governo da prefeita Silvani Manlac. Eram muitos, hoje tem menos. Mas pode prestar atenção que os que não têm cargo estão todos, pianinho. Eu não sei porquê, mas estão todos pianinho. Pode complementar. Perfeito. E isso aí que você está falando traz um problema relacionado à corrupção gigantesco, que é a questão dos funcionários fantasmas, né, Wellington? Porque o que é que acontece muitas vezes? Como você mesmo disse, depois de eleito, esse parlamentar, ele vai indicar algumas pessoas. E vamos ter um raciocínio aqui hipotético, numa hipótese. Se ele indica 30 pessoas para trabalhar dentro da prefeitura, tá? E aí eu quero fazer um parêntese. Gente, uma das estratégias de combate à corrupção é diminuir o número de cargos comissionados. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso são estudos das principais instituições de combate à corrupção que apontam diminuir o número de cargos comissionados, porque o número de cargos comissionados pode servir de moeda de troca, né? Por exemplo, o vereador indica 30 pessoas para trabalhar na administração, né? O que já inviabiliza a função dele de fiscalizador, porque ele não vai atuar bem, não vai ter independência política para cobrar e fiscalizar. Então ele indica 30 pessoas, e o que é que muitas vezes acontece, Wellington? Dessas 30 pessoas, vamos colocar aí, 10 delas nem comparecem ao trabalho. São os tais dos funcionários fantasmas. E, por exemplo, numa situação hipotética, cada um recebendo R$ 1.400, só vai ao banco sacar. Só vai ao banco sacar R$ 400 e devolver ao parlamentar os outros R$ 1.000. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou me referindo, que eu nem você, Wellington, nós não estamos nos referindo a parlamentar nenhum, né, a Câmara de Vereadores nenhuma. A gente está aqui discutindo estratégias de combate à corrupção. Para vocês terem uma ideia, todo o país dos Estados Unidos tem cerca de 1.500 cargos comissionados. No país inteiro. Nós temos prefeituras em determinados municípios do país que têm mais cargos comissionados do que um país inteiro como os Estados Unidos. Né? Só a União Brasileira tem mais de 25 mil cargos comissionados. Eu não sei exatamente quantos cargos comissionados existem na Prefeitura Municipal de Capela. Eu sei. Já fiz a pesquisa já, Marquinhos, já. Tem quase... Olha, juntando comissionado e contratado é quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. E eu tenho como mostrar isso, é porque eu não fiz essa pesquisa, mas tem outras pesquisas que daqui a pouco eu vou mostrar. Marquinhos, eu tenho duas perguntas para você aí. Sim. A primeira é Ítalo que fala, e essa quem vai responder é você. Como legislar contra esse sistema do toma lá da cá? Como vereador, pode ser um bom vereador legislando contra esse sistema do toma lá da cá? Foi isso que Ítalo perguntou. Daqui a pouco tem outra, quando você terminar. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Ítalo. Ítalo, como o Wellington falou muito bem, não existe fórmula pronta, mas existem alguns caminhos, né? O primeiro caminho, se a gente pode citar assim, né, é coragem. Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas para ser honesto, para ser íntegro, para ser eficiente como parlamentar, é preciso ter coragem.
Então, quando você se defronta com as primeiras iniciativas, digamos assim, investidas contra você, né? Oferecendo cargos, oferecendo facilidades, é aí que o parlamentar precisa ter coragem e integridade, porque ele se conhece, para não aceitar, porque ele vai perder a independência política. Mas isso aí retoma também ao início, durante a campanha, como eu falei, né? A população precisa apoiar esse tipo de parlamentar, né? Quando está na pré-candidatura, né? Quando está durante a campanha, o apoio precisa ser um apoio real, voluntário e de propósito. Porque quem entra na política para enriquecer é porque rouba. Eu quero reforçar essa frase aqui. Quem entrou na política, seja na Câmara de Vereadores, seja como prefeito ou prefeita, e enriqueceu em função do cargo, roubou. Porque não existe fórmula mágica, tá? Ninguém enriquece na função pública, ninguém enriquece na função pública. Então é preciso que o parlamentar já se eleja independente, sem estar montando conchavos, sem estar montando toma lá da cá, né? Porque ele, de forma independente, ele pode chegar lá na função e pode ser ele mesmo, pode representar o povo, pode fiscalizar, pode cobrar. Porque é como eu disse, Ítalo, quando você é eleito e aí você tem um batalhão de gente que você fez promessa, que te apoiou em troca de alguma coisa, e você precisa colocar essas pessoas lá, na medida que você coloca, você perde a sua independência parlamentar, que é o bem mais precioso do vereador, do parlamentar, é a independência parlamentar. Ô Marquinho, tem outra pergunta aí, na verdade é um tema. Vandela, eu vou pedir permissão a você para a gente abordar esse tema em outra aula, mas eu vou fazer o meu breve comentário. Houve uma compra de R$ 28 mil em álcool em gel, da Prefeitura de Capela. É fato, por uma empresa de Penedo, Alagoas. Hoje a gente está debatendo a corrupção e diretamente no poder legislativo. Para não ficar tão grande nosso tema aqui e aí esgotar para outras lives, um dos temas vai ser esse, Vanderlan, a corrupção no poder executivo, sem contar também que a gente vai comentar um pouco sobre a abertura do comércio frente a essa pandemia aqui em Capela, entendeu? E aí a gente vai querer a participação de todo mundo, porque temos que ter uma voz ativa diante do que está acontecendo. Apesar de a gente estar sofrendo com essa pandemia, mas a democracia ela existe para que a gente fale e a voz do povo seja escutada. Não apenas pela prefeita, mas também pelos vereadores. Perfeito, Wellington. Wellington, eu queria aproveitar para mandar um abraço aí para a nossa diretora do Berenice, Rose, né? Rogério Costa também, um grande abraço. Tem um amigo aqui perguntando, Jackson, meu amigo Jackson, fazendo a seguinte pergunta, né? Gente, quem a gente não lê o comentário, continua participando aí, porque às vezes os comentários vão passando, né? Vão rolando, e a gente não consegue ver na íntegra. Mas continua participando que a gente vai ler, tá? Copia a cola, faz de novo que a gente vê. Uma hora a gente vê. Exatamente. Então, ele pergunta o seguinte, Wellington, ele pergunta, para vocês, a corrupção não seria também um problema cultural determinado pela educação, pelo sistema educacional, pela deficiência educacional brasileira? Rapaz, veja bem. Não seria um problema cultural, ele pergunta? Se a gente for começar a fazer devaneio sobre de onde surgiu a corrupção, a gente vai muito longe, entendeu, Jackson? Uma coisa é certa. Desde a chegada da família real, né, ao Brasil, em 1800. Vamos botar em cima da mesa. Ética, moral, esses tipos de valores que a gente tem que analisar, a gente sabe que a gente aprende na escola, mas não só isso. Tem tanta gente aí que não pega nada de ninguém, anda normalmente, não tem ficha criminal, cata latinha, a gente vê vários casos, entendeu? A gente vê professor que sofre ganhando pouco, policiais, comerciantes, e não precisam estar pegando nada de ninguém. Quanta gente
formada tem dentro do Congresso Nacional? Quanta gente, inclusive presidentes formados em Harvard, que saiu por corrupto? Pergunte a formação dos nossos líderes, dos nossos vereadores. Lá dentro tem formados em direito, lá dentro tem gente formada, lá dentro tem comerciantes de boa índole, boa educação. Nem tanto você vê um poder legislativo representativo. Nossa prefeita, ela é formada também, entendeu? E aí, por aí você tira. Se a gente for levar tudo isso, botar na conta da educação, a gente esquece o subjetivo do ser humano, entendeu? O livre-arbítrio de cada um. Pode falar. Wellington, exatamente isso que você está falando. Eu só queria pegar um parêntese aí na sua fala, porque Capela você Mendes disse... falou que eu disse. Ele falou aí que eu disse, Capela Mendes. Exatamente, você frisou muito bem, e eu concordo plenamente com você, que não dá para a gente relacionar diretamente, e aí já respondendo também, complementando aí a pergunta do Jackson, do meu amigo Jackson, não dá para a gente relacionar diretamente com a questão da educação. Porque, para vocês terem uma ideia, a atual Câmara de Vereadores de Capela é a que tem o maior nível de escolaridade da história. A atual Câmara de Vereadores da cidade de Capela é a que tem o maior nível de escolaridade da história da Câmara Municipal. E nem por isso, né, a população avalia bem como se ela tem feito o seu trabalho. Tá? Mas, só para complementar a sua fala, para você bater agora em cima, a gente já vai entrar no terceiro ponto. 2017 foram gastas R$197, foram gastos R$199.700, 2017, com essa gestão aí dessa Câmara aí. Ou seja, só com diárias, que a gente não sabe para onde esse pessoal ia fazer esses custos. A gente tem que procurar saber. Quase R$200 mil, que dá mais de R$15 mil por vereador só em 2017. 2018, Marquinhos, R$179.500, mais de quase R$180 mil, que dá com quase R$14 mil por vereador, se a gente fosse dividir por vereador. 2019, 132 mil, quase 133 mil reais, mais de 10 mil reais por vereador. E agora em 2020, com essa pandemia, só no início do ano já vamos em 21.600 reais, só de diárias. Aí você pode dizer bem assim, não, Wellington, mas essas diárias também, quem faz é servidor, quem faz é assessor, bererê, barará. Eles estão ali para trabalhar para o vereador, tanto servidor quanto assessor. Então a gente bota na conta dos 13. Na conta dos 13. Pode continuar, Marquinhos. Perfeito. Aí você comentando sobre isso, eu lembrei de um caso, me permitam aqui vocês dar esse exemplo, eu lembrei de um caso de uma cidadezinha de 10 mil habitantes, no interior de Minas Gerais, se não me engano o nome é Centralina, que teve os 9 vereadores presos de uma só vez, porque eles estavam fazendo farra com as diárias, né? Eles falsificavam notas de viagens que eles nunca tinham feito. É claro que a gente não está dizendo aqui que isso aconteceu com a Câmara Municipal de Capela, mas o que a gente lança aqui a pergunta à população é sobre esses valores, né? Que em um único ano chegou, né, a quase 500 mil reais, quase R$500 mil pagos em diárias. Então é algo para a gente ficar atento, porque os números são exorbitantes. Viu, Marquinhos? E essas diárias aí, se a gente for verificar, se a gente for pegar, quem lembra aqui, no escândalo que teve dessas diárias que estavam botando, que foi um embate que teve dentro da Câmara de Vereadores. Essas diárias abusivas na gestão do então presidente Adalto, 2017, 2018, altíssimas diárias que botavam em lugares que quando eu ia pesquisar não encontrava nem empresa, nem o local e nem o fato. Essas diárias aí abusivas, 2017, 2018, foram questionadas. E aí os vereadores caíram em cima de Adalto, e o pessoal caiu em cima dos vereadores, porque 2018 já estava acompanhando os anos anteriores, sendo que 2019 já estavam acompanhando os anos anteriores. 2019
já era Rony. O presidente foi Rony, Ronaldo Cruz. E a 2020 também. E o que acontece? Cobraram. Qual foi a solução? Quem lembra qual foi a solução que eles inventaram para poder botar tudo em panos quentes e abafar? Quem lembra aqui? Vanderlan, você lembra? Lembra aí, Um Marcos? abraço para o Vanderlan aí, viu? Aproveitar para mandar um grande abraço para o Vanderlan aí, nosso parceiro. Mauro Júnior, meu irmão, um grande abraço. Quem lembra? Não lembra? Deixa eu lembrar, Marquinhos. Quem lembra uma CPI? Isso aí foi assunto lá no meu grupo, na forma da lei, de Capela. Uma CPI que foi aprovada na Câmara de Capela, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essas diárias abusivas da época de Adalto até 2019. Eu vou dizer a vocês, essa CPI, o documento foi postado pelo então vereador Isaac lá no meu grupo. Eu pergunto, ano passado não teve uma sessão sequer dessa CPI. E eu pergunto a Isaac, que foi ele que botou o documento lá, Isaac, o que foi que aconteceu com essa CPI? Porque no Brasil, o ditado é CPI sempre dá em pizza, Marquinhos. A de Capela nem saiu do forno. Você tem ideia? Nem saiu do forno a CPI. Mas para você ver, os caras são instruídos. Aí responde a nossa pergunta lá, o meu amigo Ítalo. Ó. Ítalo fala lá, a corrupção não está associada à escolaridade, sim degradação de princípios éticos, que aos mesmos foi degradada. Sendo assim, a ocasião não faz o ladrão, ele apenas o revela. Perfeito, Ítalo. Então, quando a gente tem uma gestão, uma legislatura com pessoas altamente capacitadas, que é em Capela, e aí a gente vê que uma CPI não sai nem do forno, só saiu o papel assinado para dar um cala-boca nos grupos de WhatsApp. E aqui quero parabenizar os grupos de WhatsApp, os 4 maiores grupos de Capela aí, ó. Modéstia à parte, o nosso, meu, de Marquinhos faz parte também, na forma da lei. Capela Sem Mistério, do meu amigo Carlinhos. O Dia de Irani, que eu esqueci agora o nome, mandar um abraço para Irani, para Carlinhos. E a Voz do Povo, eu acho, de Júnior do Jornal. Esses 4 é quem movimenta a política de Capela. Participem desses grupos, que praticamente vocês vão estar informados de tudo que acontece. Prossiga, Marquinhos. Perfeito, Edson. Quero aproveitar aqui para registrar a presença de Maísa Sampaio, nosso amigo Ivanilson, Alain, da loja Le Patrício, também está acompanhando a gente, né? Professor Samuel, do curso de redação Seu Sonho em 30 Linhas, também está acompanhando a gente. Samuel, Beto Alves, Nilson Campos, Dudu, Acácio Melo, também do Povoado Pedras, acompanhando aí a nossa transmissão. Anália Regina. Acácio Melo, vulgo Zangado. Como é, rapaz? Acácio Melo, vulgo Zangado. Estudou comigo. Era... Antônio Sandes também, aquele abraço. Aniele. Candidato de São Francisco. Candidato de São Francisco, Sandes, viu? Acadêmico de Direito lá. Perfeito. Muito bem. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão, Antônio. E o Derlan Costa também, da Roda Palmeiras, Suiane, acompanhando a nossa live. Elisandra, Lucas Costa, Hugo da Honda. Conhece o Hugo da Honda, Wellington? Conheço, meu amigo. Hugo, passe meu recado para Isaac. Peça para ele mandar para mim o documento da CPI, que eu não consegui encontrar. Mande para mim que eu vou publicar, viu? Mande para mim que eu vou publicar. Eu quero saber o que foi que teve com essa CPI em Capela. Professor Robson Costa, Jaminho. Enfim, a gente vai ao longo da transmissão aí, cumprimentando a todos e lendo os comentários, tá? Então vamos retornando aqui. Júnior também, um abraço. Bebe Água Júnior, um abraço também. William Ferreira. Conhece o William Ferreira Macedo? É meu pai, é rapaz bom. Top. Grande abraço, William Ferreira Macedo. Marquinhos, vamos voltar aqui ao tema. Você lembra, recentemente, a semana passada, o escândalo que teve
do leilão dos ônibus, mas estourou mais por causa daquele ônibus amarelo. Acho que é IAP 4040, a placa dele. O que é que você acha, Sim. mano? Aquilo ali. Olha, primeiro vamos explicar para o pessoal aí que não acompanhou como é que se deu isso, né? A gente teve um cidadão capelense que é pré-candidato a vereador, né? Matheus Calçalar. Ele estava andando em Aracaju quando ele se deparou com um ônibus, né? Já com uma pintura diferente, né? Já mudado, mas a placa, quando ele olhou, 4040. Ou seja, aquele mesmo ônibus, né? Chamado de amarelão, né, que foi vendido no último leilão aqui do município de Capela, realizado pela Prefeitura Municipal de Capela. A gente quer destacar aqui que o leilão em si não há nada de legal, né? É um meio constitucional, é um meio legal de realizar a dispensa, digamos assim, de produtos inservíveis, e nesse caso do automóvel. Só que, onde é que está a polêmica? Que para muita gente, primeiro, esse ônibus não era inservível. Ele foi, segundo informações, Wellington, segundo informações, vendido por 60 mil reais. Um ônibus que custa R$ 500.000, aproximadamente 500 mil reais. Né? Tudo bem que ele foi já utilizado, eu acho que quase 10 anos, né? Foi usado, mas ele custa novo quase R$ 500.000. No documento que foi lançado apresentando o leilão, tinha um anexo que dava o preço inicial. Perfeito. Aí, o Wellington sempre à frente aí do nosso tempo, com as informações em mãos. Perfeito, Wellington. Você quer falar sobre essa questão do valor? Sim, pode ser. Ô, Marquinhos, mandando um abraço para Jarbas, trabalhou comigo em Rosário, e para meu amigo Jorge, do Canidé. Deixa eu dizer, tá online eles, tá curtindo aí. Um abraço. Marquinhos, deixa eu dizer os itens que foram autorizados no leilão para que a prefeitura vendesse. Mas lembrando a vocês o seguinte, que a polêmica não começou por aí não, Marquinhos. A polêmica começou porque esse rapaz, o rapaz lá, o Matheus, ele postou em redes sociais e aí veio um ex-prefeito de Capela dizendo, quase chorando, que estava arrependido de tudo que fizeram, queriam acabar com a Capela, que venderam o ônibus, e aí começou a se lamentar. O Manuel Messias, ele começou a se lamentar, e aí o povo começou a se compadecer, com pena dele, aquela coisa toda, ele sempre se vitimando, e o que acontece? Primeiro eu vou morder, depois vou assoprar. Vou fazer ao contrário. Primeiro vou assoprar, depois vou morder. O vereador Isaac postou o documento na íntegra, e eu tenho aqui o documento de Isaac, esse documento aqui, ó, que foi da época que Suquita era secretário de governo, e aí levou em mãos e levou para os vereadores. Vamos vender esses bens aqui. Suquita que levou para vender. Ele mesmo, na época, levou para vender o ônibus, não só o ônibus, como outros veículos, para arrecadar fundos. Só que agora, como ele não está mais na gestão, ele disse o quê? Não, que eu agora vão acabar com a Capela, sendo que quem fez foi ele mesmo. Palavras do vereador Isaac, no meu grupo, em todas as redes sociais. Estou mentindo não. Vou ler agora aqui qual foi os automóveis e os valores que Suquita levou debaixo do braço com autorização da atual prefeita Silvani, na época ex-mulher dele. Na época mulher dele, hoje ex-mulher. A Courier, Ford Courier, no valor de R$ 1.500. Essa Courier, Marquinhos, é aquela é uma ambulância. Ford Courier também. Deixa eu ver quantas Ford Courier. 1, 2, 3, 4 Ford Courier. Elas são as ambulâncias que ficava no interior. Cada uma por R$ 1.500. Ford, viu? Carro bom. Sim. Fiat Palio, 2005, R$ 5.000. Tem esse aqui, tal, que eu não estou conseguindo, uma Renault. Tá vendendo uma Renault aqui, deve ser uma Master, não sei. 14 mil, outra Renault, 14 mil. Um Gol.
por 10 mil. Volkswagen deve ser dos novos. Aí, pode continuar aí que eu vou acender sua lâmpada aqui, viu? Continue aí. Beleza. E aí a grande polêmica. Teve outra Ford Courier por 5 mil, uma Master, minibus, um ônibus por 15 mil. Rapaz, esse aqui, eu acho que esse minibus aqui, essa Master aqui, foi dada, velho. Motoniveladora Patrol. Essa Patrol é aquela que veio do Ministério de Desenvolvimento Agrário, parece, que Suquita botou em cima da praça. Ele mesmo pediu, ele mesmo conseguiu e ele mesmo vendeu. Tá aqui. Sucata, 2 tanques pipa amarela. Agora, a grande polêmica, Marquinhos. O amarelão, aquele amarelão. Eu não sei se você pegou, porque você foi pioneiro aqui em Capela, dos primeiros que ia para Aracaju fazer curso lá. Depois veio meu irmão, a turma do meu irmão, depois veio a minha. Você andou ainda naquele amarelão? Andei sim, Wellington, andei demais. E aí é onde eu queria dizer, né? Queria frisar que, assim, na minha opinião e na opinião de quem viveu aquele ônibus amarelão, ele era tão importante para o imaginário capelense que muitas vezes ele se confundia com a própria identidade do município. Quando eu chegava em Aracaju para estudar, quando eu descia na universidade, o pessoal ali do Terminal Campus logo perguntava: esse ônibus de Capela, parabéns, que ônibus lindo e tal. Ou seja, se confundia com a identidade de Capela. Um objeto assim, na minha opinião, jamais deveria ser vendido. Ele deveria caducar no nosso município. Ele deveria ser continuar sendo patrimônio do município de Capela e não ser vendido aí pela bagatela de 60 mil reais. Antes de você continuar, Wellington. Interessante, Marquinhos. Vai falar, fala aí. Não, eu queria só, para finalizar, dizer que no documento, a lei que foi autorizada, que deu autorização ao leilão, dizia que todo o valor arrecadado, que a gente não sabe até o momento quanto foi arrecadado, o montante arrecadado, só deveria ser usado na aquisição de novos veículos. Outra coisa, ele foi autorizado por 130 mil reais, viu, Marquinhos? 130 na época. Hoje, quando a gente foi procurar saber, foi vendido por 60 mil reais. Agora eu pergunto, no leilão, o leilão volta, é? Porque que eu sei, tem um lance inicial. A não ser que tenha outra lei. Eu não sei como foi que foi feito isso aí, mas eu peço até ao pessoal que, se quiser mandar no meu privado para eu postar, explicar lá no meu grupo, eu posto. Mas o mais interessante de tudo isso aí, o Vanderlan falou, o amarelão eu conhecia de longe no trânsito. Pois é. Mas o que acontecia? Primeiro, que muita gente disse que foi Suquita que comprou. Não foi não, viu? Negativo. Não. Ali foi do Ministério do Turismo. Quem lembra que aquele ônibus ficou proibido de levar estudantes para a faculdade? Quem lembra? Por quê? Porque o Ministério do Turismo disse que ele não estava atendendo sua finalidade. Logo, pararam de levar os estudantes nele. Então não adianta Suquita dizer que foi ele que comprou. Negativo. Foi na gestão dele, que foi uma gestão boa. Foi. Fora os escândalos de corrupção que teve. Agora, o que aconteceu foi que, na época, era Lula, salvo engano, Deda, Valadares Filho. E aí, meu amigo, se você não tiver uma boa gestão, no mínimo, você sai até bem, mas você sai com todo o seu secretariado riquíssimo, milionários, foi o que saiu aqui em Capela, milionários. Vocês sabem disso, que os secretários da época de Suquita saíram milionários. Me pergunte como, que eu vou dizer, eu não sei. E aí, Marquinhos? Exatamente. Para quem está chegando agora, né, eu sou o professor Marcos Medeiros, estou aqui com um convidado para lá de especial, o Wellington Macedo, meu amigo, né, historiador e acadêmico do curso de Direito, e estamos aqui discutindo temas relacionados ao combate à corrupção, em especial tratando do nosso município, onde a gente vive, a capela que a gente ama e quer ver cada vez melhor. Wellington, aí eu queria dizer o seguinte, essa corrupção, né, vivida por nós, talvez ganhou mais força aí diante da população depois da Lava Jato, não é isso? A famosa Lava Jato, que ainda continua, né? Ela não teve seu fim, e que prendeu políticos poderosos, colocou políticos poderosos atrás das grades, né?
Só que essa mesma corrupção, ela traz prejuízos enormes para a sociedade brasileira. Só que eu não sei se os amigos que nos acompanham sabiam, mas quem mais sofre com a corrupção, principalmente municipal, né, é a população mais carente, é a população que mais precisa. Por quê? Porque a corrupção, ela tira dinheiro da onde? Da atenção básica. Ela tira dinheiro da saúde, ela tira dinheiro da educação, ela tira dinheiro da infraestrutura. E quem mais se serve dessa atenção básica, desses serviços básicos de um município? A população mais carente. É a que mais sofre com a corrupção, né? O nosso amigo Jackson falou aí no comentário dele, na pergunta dele, melhor dizendo, que se não seria algo cultural. A gente já pontuou aqui que não está diretamente relacionado com a educação, porque nós temos a Câmara de Vereadores com o maior nível de escolaridade da história, mas cultural sim, né, de certa forma sim. Por quê? Porque a população, infelizmente, tem a tendência de minimizar a questão do político corrupto. É aquela famosa frase, né? Roubou, mas fez. Né? Então, às vezes, há uma tendência da população minimizar, porque na mentalidade, às vezes, de muitas pessoas, você ir e votar, você já fez sua obrigação, já fez o que devia. Então, você não tem mais nada a ver com isso. E aí é um pensamento que nos leva a uma situação difícil, porque se a população não cobra e não acompanha, dá nisso aí, né? A corrupção se alastra e fica difícil de combatê-la. Pois é, Marquinhos. Ó, veja bem. A gente não pode simplesmente estar pagando de moralista, de paladino da moralidade. Eu acredito que aqui ninguém está para isso. Entendeu? Nem eu, nem você, nem Vanderlan, nem Jackson, nem Ítalo, nem... Acho que foi Memes Capela, né, que falou lá. Nem ninguém. Na verdade, a gente tem que... O ser humano, ele em si, a sua própria natureza, ele além de ser um ser humano, um ser social, ele é um ser corruptível. Todo mundo é corrupto. Não é bem assim. Veja bem, a diferença vai estar no valor de cada um. Tem gente que vai se vender por um carro, tem gente que vai se vender por R$ 200. Tem gente que vai se vender por um favor que você fez a um filho. Tem gente que vai se vender por uma promessa. Tem gente que vai se vender de graça por um elogio. E vai ter gente que vai se vender caro, por $500 mil, 1 milhão, 2 milhões, mas vai se vender. Eu pergunto aos senhores, se põe no lugar de um pai de família com fome. A família com fome, chega um político na casa dele oferecendo dinheiro para votar. Quero ver quem é o bom para não receber. Quero ver quem é o bom para não receber, para pagar de gostoso. Muitas das vezes você está num cargo público ganhando R$ 1.000, você vê neguinho lá em cima ganhando 20, 30, 40, 50, 60 mil e aparece uma oportunidade de você lamber os dedos. Quero ver os poucos que não se corrompem. Entendeu? Eu vou deixar vocês refletirem, não vou fechar esse papo aqui que eu tô conversando, não. Mas é simplesmente para vocês não estarem julgando, pensando que corrupção é só dinheiro. Entendeu? Corrupção não é só dinheiro, não. Eu acredito que muitas das vezes você tem uma dívida de gratidão com uma pessoa por no passado ela te ajudar, e muitas das vezes você não pode apontar o dedo na cara dela para dizer que ela rouba, simplesmente porque você sabe que um dia ela matou sua fome. Entendeu? Isso também seria corrupção. Quando eu falo em corrupção, a gente pensa só em grandes políticos. Mas eu já disse a vocês aqui que a gente vive essa realidade todo dia. Quando o Jacques falou que isso é cultural, você aprendeu o que na faculdade, Marquinhos? Lá em Antropologia 1, quando falava que cultura não existe melhor nem pior. Existem culturas diferentes. E o que acontece? Quando eu digo que é cultural, mas não é dizendo que o cidadão pobre tem mais condições de ser corruptível, não. Começar uma outra transmissão. Pode continuar. Por mim, eu preferia me encurtar, até porque para sobrar temas para próximo e não ficar amassando, como a gente mesmo combinou, entendeu? Para mim, eu quero agradecer a todos que participaram dessa live aí topada.
foi muito, chegou a 56 simultâneos acessos, ou seja, mais de uma sala, 2 salas de pessoas cheias, fora as pessoas que entram e saem, participam, saem, uma grande quantidade de perguntas. Eu só tenho a agradecer a você e as pessoas que me seguem e que dão credibilidade ao trabalho da gente aqui, avisando a vocês que qualquer situação tem meu número, pode ligar, pode mandar mensagem. Eu sempre estou lá online na forma da Lei Capela, que é meu grupo lá. Qualquer coisa, estamos às ordens. Valeu, Marquinhos. Ok, Wellington. Então vamos fazer o seguinte, vamos agradecer também a todos que participaram da nossa live, né? Nós vamos deixar as nossas considerações finais, digamos assim, né, para encerrar essa live, mas desde já eu quero agradecer a você, né, por ter topado fazer esse momento aqui comigo, né, dividir esse tema tão importante que é o combate à corrupção, né? Agradecer de coração e dizer que estamos juntos. Em novos projetos, a gente vai dar prosseguimento a novas lives com novos temas, todos relacionados à nossa cidade, à cidade de Capela, é onde a gente vive, é onde passa a nossa história. E aí vamos aproveitar para a gente fazer as nossas considerações finais, né? Eu queria aqui deixar essa mensagem para a população, né, que a gente nunca perca a capacidade de se indignar, né? É preciso que a gente tenha sempre a capacidade de se indignar com a questão da corrupção, com o que acontece de errado em nosso município. A gente nunca pode se calar ou achar que isso é correto ou que é bom. E aí eu queria deixar as palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, quando ele disse que a corrupção mata. Ela mata na fila do SUS, ela mata na falta de leitos, ela mata na falta de medicamentos, ela mata nas estradas, que não tem manutenção adequada. Então fica aqui o nosso apelo, né? Tamo junto aí, galera. A gente precisa mostrar que cidadãos comuns, organizados e com coragem pode fazer a diferença. Um grande abraço aí. Deixo com você, Wellington. Ok, beleza, Marquinhos. Ó, pessoal, é o seguinte, eu sou bem prático, eu não sou muito de falar coisas bonitas como o Marquinhos, não. O Marquinhos é um cara mais polido, eu sou mais grosso, entendeu? Mas só lembrando aí, eu vou falar uma frase que uma prima minha disse lá no meu grupo, disse bem assim, ó, eu já desisti e não voto mais ninguém. Pronto, a partir do momento que você desiste e que não vota mais ninguém, lembre-se que você vai estar sendo punido pelo fardo de ser gerido, de ser, como é que eu posso dizer? De ser comandado por pessoas votadas em quem tem interesse. Ou seja, se você não votar, pode ter certeza que quem ganha, quem tem cargo, quem tem interesse lá dentro, vai votar e vai botar pessoas lá dentro para continuar mamando, enquanto você que está zoado porque nunca mamou, nem nada, nem tá benefício, nem nada, você é o pior prejudicado, entendeu? Então vote, mostre que você tem o poder, que você tem a arma na mão. Tira esse povo e acabou-se, meu irmão. Eu não posso deixar de... Eu não posso esquecer, na verdade, de registrar a presença aí da minha esposa, que está acompanhando a live, já colocou a carinha aí com o coraçãozinho. Um beijão à minha esposa, Gleidiane Medeiros. O primo dela, Elvis, também, na nossa live. Wesley, nosso amigo Wesley da Rua de São Pedro. Pedro Hugo Belarmino, né, o genro do nosso amigo e pré-candidato a prefeito, Astrogildo, também participando da live. Agradecer a todos, um grande abraço. Ô Marquinho, eu quero ver esses pré-candidatos, Astrogildo, Silvani, Ezequiel, esse pessoal que disse que vai ser pré-candidato, eu quero ver eles participando aí, viu? Eles têm Instagram e tal, mas estão tudo caladinho, viu? Eu quero ver se eles só vão subir em palanque para que ninguém pergunte. Mas aqui o pessoal está perguntando e aqui quem sabe faz ao vivo. A Astrogildo acabou de entrar, viu? A Astrogildo acabou de entrar na nossa live. Mas valeu. Fica aí a Astrogildo e os demais pré-candidatos. O pedido aí da gente estar fazendo momentos como esse de interação, de conversa, para que a população conheça o que a gente pensa e os propósitos aí com relação à política capelense.